bom dia! Sejam muito bem-vindos ao podcast da Ana com café. Eu digo que é um pote de café. Não, é o podcast da Ana com café. E hoje nós temos uma convidada muito especial que tem muito a nos ensinar, porque ela tem 2 empresas em cidades diferentes. Gente, isso é muito rico. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, O Ana. palco hoje é todo seu. Pode se apresentar, que vai ser uma honra ouvir a sua história hoje. Não precisa ficar nervosa. Este sofá, ele é milagroso. Ele tem uma dose de que você não precisa olhar para as câmeras e a gente vai bater um bate-papo bem gostoso. Legal. Bom dia, Ana. Bom dia. É um imenso prazer estar aqui. Primeiro, quero agradecer a você pela oportunidade de te conhecer. Assim como me falaram, você é maravilhosa. Ai, gente, só um minuto, obrigada. Eu tô me achando agora. Tá me deixando aqui bem tranquila, né? Estar aqui assim não está sendo muito fácil. Porém, eu pareço ser uma pessoa muito extrovertida, mas por dentro eu tô... Tá tenso. Dá um frio na barriga, não dá? Dá um sim. nervoso, uma angústia. Aí você fala assim, mas o que tem de diferente? Nada. Bem essa pergunta mesmo. O que eu tô fazendo aqui, senhor? Ai, que delícia! Mas é bom você contar, porque muitas mulheres, às vezes, falam não para estar aqui no programa com medo. Medo das telas, medo do novo, eu vou dizer assim, não é mesmo? E que, na verdade, o medo, ele nos impacta, né? Ele nos destrói ali, ele nos deixa de realizar sonhos que, às vezes, a gente tem e deixa por medo. Então, a gente tem que enfrentar. Por mais que tô tremendo aqui, né? A mão tá... Aquela ansiedade boa. Exato. É como pisar numa ponte que você não sabe se tem o próximo... uma ponte de madeira, né? Antigamente, muitas pontes de madeira que você não sabe se tem o próximo tabladinho ali, né? Isso. Então dá aquele sentimento assim, meu Deus, o que vai acontecer? Será que vai dar certo? Mas eu confio que vai, né? Já deu tudo certo, deu tudo certo. Mas me conta, psicóloga, mamãe, como é? Como é essa jornada até do nascer até agora? Nossa, muitas histórias. Se for contar, dá um livro, né? Exatamente. Mas hoje, atualmente, eu sou mãe, né? Uhum. Sou esposa, mãe, filha, psicóloga, gerencio uma clínica lá em Pedra Preta também. E fico aí na correria. Hoje eu atendo tanto em Pedra Preta, né? Uhum. Quanto aqui em Rondonópolis. Então, eu fico indo e vindo, né? Para o pessoal entender em casa, e até mesmo por conta que o site, ele disponibiliza para o mundo inteiro. Aham. Quantos quilômetros de distância? Dá 18, BR, né? Mas eu acredito que até a clínica mesmo que eu atendo deve dar uns 25. Perfeito. 25 quilômetros ida e 25 volta. E aí né? você faz todo dia, não? Não. Aqui em Rondonópolis eu atendo 3 vezes na semana. E lá em Pedra Preta, 3. Que no caso, lá eu atendo aos sábados também. Que é mais tranquilo. É, por morar lá, né? Dá pra atender até assim um horário até mais tarde, né? Ficar na clínica. E você se formou aqui em Rondonópolis, não? Aqui, E em qual faculdade? na Unic. Ah, Agora é a Anhanguera, né? isso. E quanto tempo tem que você já se formou? Já foi em 2018. 5 anos. 5 anos. 5 anos aí. E você já morava na Pedra? Ou você você morava em Rondonópolis e foi pra lá? Como Não. que foi? Nasci aqui. Meus pais foram pra lá na infância. Morei aqui em Rondonópolis de 94 a 2000. E meus pais quis voltar. Voltamos pra lá. Lá eu encontrei o meu esposo, que tem hoje, né? Me casei e tive minhas filhas. Nasceram, tudo lá. As filhas cresceram. E depois que as filhas cresceram, daí eu resolvi estudar. Depois Que de delícia. 12, 13 anos depois fora da escola, eu resolvi fazer o Enem e consegui ainda uma pontuação boa. Que delícia. É assim, é o que eu sempre falo às pessoas, né? Muitas das vezes você desiste, assim, dos sonhos,
devido ao medo, você achar que eu tô muito velha, não vou conseguir mais, não tenho cabeça. Isso não é pra mim. Isso não é pra mim, sabe? Já passou. Já passou meu tempo. O tempo, né? A gente que deixa o tempo passar, o tempo tá ali te esperando. E assim, é muito apaixonante, né? Eu fiz o curso técnico em enfermagem também, antes da faculdade, aqui. Foram 3 anos, assim, bastante dedicado. E foi, assim, o que abriu a porta pra mim ir pra saúde mental, que, assim, eu me apaixonei. Que delícia! E daí hoje é essa correria, né? Pedra Preta, Rondonópolis, Pedra Preta. E como que foi essa decisão de atender em 2 cidades diferentes? É que assim, Pedra Preta nós temos lá a clínica, né? A clínica que eu atendo lá atualmente é a Clínica São Lucas. E aqui em Rondonópolis também tem essa clínica, né? O médico tem ela tanto lá quanto aqui. E aí ele abriu também um espaço para mim aqui, um consultório, né? Me ofereceu. E aí estamos juntos. Olha, você falando que anda essa distância, né? 25 quilômetros. Para quem mora em grandes metrópoles, 25 quilômetros não é nada, né? Isso, não é nada. Não é nada. 40 minutos de trânsito para ir trabalhar, voltar, tá tudo bem. Agora, vamos pensar 2 passos antes, que eu sempre falo que quem cria um problema não é a mesma mente que resolve esse problema, não é mesmo? Isso. Imagina as pessoas que vêm em dificuldade porque é 5 quilômetros de diferença. Eu não vou trabalhar porque eu tenho que pegar 2 ônibus. Exatamente, né? Acontece muito mesmo hoje, nos dias atuais. As pessoas, às vezes, criam uma certa dificuldade, né? Em algo que talvez se parar um pouco para refletir e ser positivo com ela mesma, ela vai conseguir dar aquele passo. E hoje, assim, nós profissionais, né, da psicologia, nós não ficamos contando da nossa vida aos pacientes, até porque não pode, né? Certo. E só que, assim, há momentos que não tem como. É. Você fala ali um pouquinho da sua trajetória e aquilo o paciente fica assim, nossa, maravilhado de que ele também pode, ele também consegue, sabe? Exato. Basta dar o primeiro passinho e ir. Então, assim, é muito gratificante quando você vê o paciente chega de um jeito e você tá ali com ele, você tá acompanhando e você vê aquela transformação. Isso é maravilhoso. E vamos falar agora um pouquinho da maternidade. Como foi essa escolha de deixar as crianças crescerem, depois estudar e hoje já lidando com... porque eu tenho 2 pequenininhas. É pequenas ainda, né? De 5 e 10 anos, então tá pequeno. Não entraram nem na adolescência ainda. Como é essa fase da maternidade entre fazer as suas escolhas depois delas crescerem e como é curtir hoje a vida profissional com elas já adolescentes, adultas já praticamente? Perfeito. Foram umas gestações, a primeira não muito fácil. Na época que eu engravidei e as crianças eram pequenas, meu esposo trabalhava com caminhão, então ficava muito tempo fora e eu só. Então, assim, tudo era eu. Então, esse tempo que elas eram pequenas, eu colocava elas dentro e a gente ia junto viajar. A nossa vida foi na estrada, viajando, conhecendo com ele curtindo elas e eu curtindo ele, e assim a gente curtindo a família. Quando veio a fase escolar delas, porque elas são de diferença de 3 anos. Então, quando veio a fase escolar, peraí, vamos agora estudar, né, crianças? Então, a gente parou ali um pouco as viagens, ia mais nas férias. E as meninas foram estudar e eu também fui me dedicar a fazer cursinhos, aprender algumas outras coisas, até trabalhei fora, em supermercado. Não foi uma vida muito fácil, né? Às vezes olha hoje, hoje olha onde ela está. Aquele ditado, né? Só vê
As pingas. Pingas que eu bebo. Mas ver os tombos que eu levo, né? Exatamente. Não é simples Exatamente. assim. Ai, como a grama dela é verde, bonita, brilhosa. Isso, legal, né? Mas não vê por trás disso tudo. Então, assim, quando as meninas foram crescendo, eu já vi assim, não, agora eu consigo. As meninas já têm uma certa independência. E a minha mãe sempre, a gente morou muito perto, né? E elas foram ficar um tempo, então, que eu estudava, ficavam, então, com a minha mãe, né? Agradeço muito a minha mãe ali por ajudar. Essa rede de apoio, né? Nossa, é aquela coisa, né? Netos e também é muito apegada. Enfim, hoje as meninas cresceram. Então, hoje a mais velha tá com 20 anos. Já tá fazendo faculdade. Faculdade. E ela tá cursando nutrição aqui em Rondonópolis, é apaixonada. Ai, que delícia. A menor tá com 17, menor nada, né? São maiores que eu. A de 17 tá terminando o 2º grau e também quer fazer psicologia. Que delícia. Ela quer seguir a minha carreira, ela gosta, sabe? E assim, hoje, como que é a nossa amizade ali, né? Esse relacionamento materno, né? Esse relacionamento materno é muito envolvido a falar das profissões. A que tá cursando nutrição, a gente debate os assuntos psicologia vezes nutrição, sabe? E aí a outra já entra no meio também, quer dar os palpites dela, e aí já quer ler livros referente à psicologia, sabe? Então, nossa, é muito gostoso. Ai, que delícia. Eu fiz uma pós já, né? Terminei, já fiz uma pós. Já tenho uma especialização em TCC. E tô fazendo a pós agora em neuropsicologia. Olha só que legal. Então, assim, antes da pós, eu imprimo os materiais. E aí mais a mais velha, a gente vai debater os assuntos, né? Isso e isso. Por isso. Não, sabe? Então, nossa, é muito gostoso. E é tão interessante que nesse caminho de produção de conteúdo para as redes sociais, eu vou aprendendo inúmeras coisas, né? Sim. E o quanto a alimentação interfere nas emoções, não é mesmo? Verdade. E como? Porque aí você coloca para dentro, você também tem a opção de comer as emoções, não é mesmo? É que, na verdade, é o que eu sempre falo. Nós somos feitos de corpo, mente e espírito, né? Como está o meu corpo? Como está o meu físico? Como eu estou cuidando dele? Exato. Estou fazendo uma atividade física? Estou fazendo uma boa alimentação? Estou bebendo bastante água? Ou eu estou me acabando nas coisas que não são legais, né? Depois vem o psicológico, né? Como está meu psicológico? Como estão os meus pensamentos? Como estão os meus comportamentos relacionados a esses meus pensamentos que eu tenho tido, né? As minhas ansiedades, as minhas loucuras internas. E como está o meu espiritual, né? Essa trindade, né? É. Esse elo que sustenta, na verdade, né? Exato. É um tripé da nossa vida, né? Exato. Então, e como a gente está agindo com tudo isso, sabe? Então, uma perguntinha que eu sempre deixo para os pacientes ali, sabe? Como você está agindo em tudo isso? E o que você sentiu dentro da sua profissão, exercendo ela, atendendo? Quais foram os maiores impactos que você sentiu nos atendimentos durante e pós a pandemia? Pós-pandemia, ai. Será que passou? Mas assim, o pico, né? Vamos imaginar. A pandemia em si passou, né? Talvez nós estejamos numa epidemia, algo mais, né? Tipo, considerado uma dengue, algo do tipo, né? Mas, assim, consultórios lotou, né? As ansiedades fluíram muito, né? As pessoas estão muito ansiosas. No período, assim, de pandemia, o medo era muito grande. Muito luto, né? Muito luto também. Então, assim, é uma loucura, né? Quando a gente para analisar, a gente parece que foi um sonho que vivemos e acordamos e aí perdemos muitas pessoas queridas e pessoas que a gente não conhecia, mas que, meu Deus, né? Como que vai ser agora, né? Como que vai ser aquela família sem aquele ente querido? E como foi cuidar da sua saúde mental
cuidando de tantas outras pessoas no período da pandemia? Nossa, que pergunta, hein? Será que a gente cuidou? Deu tempo! Deu tempo, eu guardei a minha dor e fui cuidar da dor do outro, sabe? Porque parece que nós, profissionais, às vezes nós agimos assim, sabe? Sim. Claro, nós também fazemos terapia, né? Mas eu digo assim, aquele momento tão impactante, parecia que você não tinha tempo pra você cuidar de você e você corria pra cuidar do outro, Você né? atendia o dia todo? O tempo todo, eu não parei um dia. Eu tive vários sintomas, tipo, essa semana eu tô com sintomas de Covid. Usava máscara, medicação, fazia o teste, não. Fazia teste de todo jeito, raio-x pulmonar, tava tudo tranquilo. Então, deixa eu continuar aqui. Entendi. Alguns atendimentos online, né? Porque muitos também, assim, teve muito medo, claro, não queria sair. Está certo, a gente tem que respeitar. Mas muitos não, eu quero ir pro consultório. Então, eu tava lá. E aí, esse foi atendimento... E aí, continuava atendendo aqui E lá. E lá. Aqui e lá. Direto. As crianças também sofreram muito, assim, com esse impacto, porque pararam escola, as crianças ficaram em casa, ficaram mais ansiosas. Crianças que tinham aquela rotina de vida já não tinha mais. Sim. Então, quem nunca tinha ido ao psicólogo começou a ir, os pais levar as crianças, porque viam a dificuldade que a criança estava tendo ali. Sim. Então, bagunçou, digamos assim, as nossas rotinas. E o que foi algo assim que você fez pra você mesmo, que você sentiu diferença? No sentido de, nossa, hoje foi um dia muito difícil, mas eu fiz algo pra mim que você sentiu esse alívio. Ao longo da pandemia, de um atendimento. Eu acho que era quando eu chegava em casa. Que, assim, primeira coisa, né? Tira toda a roupa, tira calçado, deixa lá fora pra lavar, tomar um ar, um sol todo dia. E você chegar e estar com a sua família, sabe? Porque você não sabe se você saía, mas você volta, se você volta, mas você vai voltar ruim, ou se você chega e a sua família está ruim, né? Então, você... aí entra, né? Volta aquela coisa, né? A profissional, a familiar, e o materno, e o ser mãe, e o ser esposa, e o ser filha, porque os meus pais tiveram Covid, eu que cuidei, eu que mediquei, né? Que levava o remedinho deles e tudo. Cuidava e tudo mais, né? Exatamente. E é tão interessante que é o que você falou, né? O profissional esconde a sua dor para cuidar do outro. Quantas vezes nesses momentos você já nem lembrava mais da minha dor? Onde está a minha dor? Não sei. De repente, assim que eu tiver um tempo, eu vou ver onde está a minha dor. Exatamente. E é muito... voltando, assim, saindo um pouco dessa linha da pandemia, eu vejo que isso acontece muito com a mãe, né? Que é o servir, que é o cuidar. Às vezes ela tá tão cansada, tão exausta, mas principalmente bebezinho recém-nascido, criança, né? Demanda uma atenção dela que não dá tempo nem dela falar assim, ai, eu tô cansada. É a história, né? Mães, depois que tem filhos, já não lava o cabelo direito. Vai ao banheiro correndo, deixa a porta aberta, cadê a criança? Exato. Vira meme, mas também é uma verdade, né? Bem isso, é. Vira uma verdade, porque como que você, dentro desse processo, e se você não para, não respira, não cuida, você é engolida, né? Por essa rotina que toma conta, né? E assim, é uma questão que não só eu como profissional, mas eu vejo, assim como todos os outros profissionais, de toda e qualquer profissão, a gente precisa se policiar, né, nesses quesitos de nos cuidar, de ter os nossos momentos, de ter um momento com a nossa família,
sabe? De tirar uns dias ali pra você, filhos, pra você com o esposo. Sim. Porque senão a gente não aguenta. Exatamente. E os dias estão passando muito rápido, né? Já estamos em julho, né? Pois é. De 2023. Aí a gente falou aqui da pandemia. A pandemia começou em março de 2020. Quantas pessoas não paralisaram, né? Quantas pessoas ficaram ainda... Eu fiz transição de carreira em plena pandemia. Sério? Sentei na cadeira e falei, bora, vou estudar, vamos fazer outra coisa. Então, quantas pessoas vivem o caos? Vou dar esse nome, porque a pandemia, de uma certa forma, foi o caos, né? Foi. Mas, necessariamente, não precisa ser uma pandemia. Às vezes, a gente está dentro de uma tribulação dentro da mente, dentro da cabeça, dentro de casa, que é um caos também. Tá vivendo o caos e não sabe como sair, né? Dentro da parte da psicologia, o que você pode contribuir para a pessoa falar assim, não, peraí, eu preciso sair desse caos agora? Quais são 3 coisinhas, assim, que ela deve fazer obrigatoriamente para sair desse caos? Organização, talvez? Eu gosto. Pacientes ansiosos, a gente usa muito isso aí, né? Eu até faço muitos trabalhos ali, manuais, escritas, né? E a gente monta uma rotina da vida, né? Às vezes eu até peço, olha, compra um quadro, uma lousa branca pequenininha, prega lá no quarto ou em algum lugar que você tá ali sempre e vamos organizar aí a rotina do seu dia. Exato. Quando as pessoas não têm rotinas, né? Dia de levar o cachorro para tomar banho, dia disso, dia de ir ao mercado, né? E tal. Dia de reunião na escola das crianças. Exato. A pessoa acaba se perdendo ali com ela mesma. Ela se perde com ela, entra em colapso. Sim. E pronto. Aí vai fazer o quê? Vem a dar ali uma baixa autoestima, não só quando a gente fala de autoestima, não quer dizer a aparência, né? Não. Mas quer dizer também ali dos pensamentos, que eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. Exato. E que, na verdade, todos nós conseguimos, todos nós somos pessoas que é capaz das coisas. Sim. Então, eu digo, na verdade, seria uma organização. Como que a gente pode estar organizando a nossa vida hoje, os nossos dias? Hoje, para eu estar aqui, por exemplo, né? Foi quase que Nossa, quase sim, que impossível, porque se eu fosse ver tudo que eu tinha que fazer hoje, me organizando, eu teria que desmarcar e falar, sim. Olha, Ana, não vou poder. Tive um imprevisto, sabe? Mas aí você vai lá, você liga, desmarca um paciente, encaixa ele outro dia, sabe? Se organiza, pede ajuda do esposo, das filhas e vai. Exatamente. Essa questão de organização, Andréia, ela é tão séria que trabalhando na agência e também, eu falo, né, eu fiz essa transição de carreira em meio à pandemia, eu sou formada em letras. Perfeito. E na produção de texto eu comecei na pandemia, eu falei, bom, não posso trabalhar, não vou dar aula, não vou trabalhar na escola, então eu vou dar aula online. Comecei a divulgar os cursos de redação e aí o meu foco dentro, meu público dentro das redes sociais eram mulheres empreendedoras. Não, Ana, eu quero o texto pronto. E eu, tá bom, então me dá aqui que eu faço. Aí, não, Ana, me dá, não posso só, eu não vou, o que eu vou fazer só com o texto? Eu preciso da arte também das redes sociais. Eu falei, tá, me dá aqui que eu faço também. E aí, quando eu vi, eu comecei a produzir os textos, comecei a produzir as artes, eu fui estudar afinco sobre marketing digital, e hoje eu já tenho a Agência IP. Eu falo que a Agência IP semeando empresas, divulgando negócios. E nesse processo de estar nas redes sociais e de produzir conteúdo, existem 3 pontos em que impedem de você produzir um bom conteúdo das redes sociais que você nem imagina o que seja. E o primeiro deles é a organização. Olha aí, né? Estar com a casa arrumada faz a sua mente ter um processo neural mesmo. Sim.
Eu trabalhava com transcrição de textos também. Eu escutava a sua história e transcrevia e colocava isso em posts para as redes sociais. Então, eu fiz um curso de psicoterapia na prática e educação emocional. Que delícia! Para ouvir a sua história e lapidar a minha audição para com que eu pudesse realmente colocar aquela emoção de verdade no papel, sabe? Então, muitos problemas acontecem porque a casa tá bagunçada, mas é porque eu não tenho um lugar para colocar o tênis. Tá uma bagunça porque eu não sei nem onde eu vou colocar esse tênis. Eu não tenho lugar para colocar as coisas. Eu não produzo conteúdo porque com a minha casa arrumada, a minha mente ela também não tem um processo organizacional. Então, como que eu vou fazer algo que tem começo, meio e fim? Exato. Como que eu vou fazer um texto que tem começo, meio e fim? Um post que ele tem que ter um título, uma cor e uma imagem. Pode parecer tão pequeno, né? Mas não é. E aí, uma coisa assim que é tudo que eu posso fazer hoje para eu gastar menos energia amanhã. Então, um exemplo. Ontem à noite, para vocês terem ideia, né? Eu organizei todas as roupas que eu iria usar hoje. Perfeito. Era meia-noite, 1h? Era meia-noite, 1h. Mas eu fui lá e deixei estendidas no cabide, já deixei tudo arrumado. Por quê? Hoje de manhã eu tive um problema. Eu tinha energia para resolver esse problema. Imaginando que a nossa vida é igual uma bateria de celular, né? Isso. Por que eu não consigo, às vezes, produzir esse conteúdo para as redes sociais? Porque quando eu sento para produzir fazer esse conteúdo, eu já não tenho mais energia. É como se meu celular já tivesse comido. E aí, então, quando eu vou dormir com o meu dia já organizado, mesmo que seja mental. Eu gosto muito do papel. Eu gosto muito do papel. Mas o fato de escolher o sapato que eu vou usar, a roupa que eu vou usar, a maquiagem que eu vou usar, estar com as coisas tudo no seu devido lugar, me faz economizar uma energia para com que eu possa gastar realmente com aquilo que eu não tenho controle. Perfeito, é isso mesmo. E aí a produção de conteúdo é muito sobre isso. E entrevistando também uma psicóloga, a gente falou muito sobre o quanto a saúde mental é necessária para empreender e para maternar, para tudo. Para tudo! Para tudo. Para tudo, né? Então, assim, como que a pessoa vai lidar com uma equipe sem saúde mental? Quantos conflitos você já não atendeu em consultórios porque a pessoa não estava com a sua saúde emocional em dia, não é mesmo? O que você pode contribuir e falar para com que essa pessoa possa resgatar um pouco dessa saúde emocional? O que a pessoa pode fazer? Me diz. Certo, uma pergunta, Exato. Né? Então, é o que eu sempre falo, assim, em consultório, né? Uma das primeiras coisas, às vezes, que as pessoas nos questionam mas o psicólogo, ele só fica ali sentado, ele só conversa, né? Só fica ali conversando com o paciente. Sei. Antes do paciente chegar até nós, então a gente precisa ali ler todo o roteiro, a anamnésia do paciente. Eu tenho que saber o que eu vou trabalhar com esse paciente, senão eu também vou ter conflito dentro de mim e não vou conseguir ajudá-lo. Exatamente. Né? Então, assim, como eu posso ajudar, né? Entendendo o caso de cada um. Entendendo ali a história, o diagnóstico. Você faz um todo, né? Sim. Então, às vezes, você passa por você no dia, 7 pacientes. É 7 problemas diferentes. Problemas no modo de falar, né? 7 vidas, né? 7 vidas, 7 histórias, 7 diagnósticos ali que você tem. Então, isso é muito coerente, né? O que vai ser bom para ti não é o que vai ser bom para o outro. Então, assim, é muito estudo, né? A gente não para de estudar. Não. Olha aí, você com o seu trabalho maravilhoso que você tem também. Você não para, né? Não. O tempinho livre que você tem, você está se organizando.
Então, nós também somos assim. Nós temos que estar todo o tempo ali se aperfeiçoando, buscando estudos, livros. A gente tem um custo também para dar o melhor quesitos a esse paciente. Então, Exato. isso é muito individual, né? Perfeito. Mas eu acho que a principal resposta você deu. A pessoa precisa estudar, né? Estudar. E aí começa um processo de se autoconhecer, porque não deixa de ser um estudo, não é mesmo? Exato. E estudar, eu falo que o que mais sufoca é a falta de conhecimento. Porque quando você tem um conhecimento, e até mesmo o podcast nasceu com esse objetivo, né? Empreender e maternar com informação de qualidade. Porque olha a oportunidade que eu tenho de estar conversando com você, de saber que tem toda uma rede que tem esse suporte na cidade de Pedra Preta, tem esse suporte na cidade de Rondonópolis. Às vezes a pessoa não sabe, por essa falta de conhecimento, ela está sofrendo. E aí, então, se tem um jeito de fazer um arroz mais fácil, se tem um jeito de fazer comprar uma roupa de outra forma, de outro meio. Então, eu acho que tudo envolve a questão do conhecimento, que foi o que você falou. Do conhecimento. A partir da hora que eu não fico parada pensando, como é que eu vou fazer? Estuda. Veja como é que... mas eu não gosto de delegar. Acho o meio, então, né? É assim, é interessante. Nós estamos num tempo agora. Entramos julho, né? Sim. Julho, agosto, ali, setembro. É um tempo, é uma estação do ano que ela tá assim, seca, né? Seca, inverno. Os lábios ressecam, a pele. Você vai andar aí nas estradas igual eu que pego rodovia, os matos começam a ficar secos. Sujo, né? Sujo, daqui a pouco as pessoas começam a colocar fogo, atear fogo, Nossa, né? aqui é pior. E aí, assim, eu gosto de fazer sempre, frisar isso com os pacientes. Às vezes os pacientes nos chegam nesse modelo, assim. Tudo tá cinza, tudo tá feio. Seco. Nada tem graça. E aí eu gosto de falar, vocês já pararam para observar os pés de ipê? Que lindo. Olha aí, os pés de ipê não aparecem agora? Exatamente. Gente do céu, com tanta seca, com gente pondo fogo e, né? E os pés de ipês estão maravilhosos. Gente, olha, se você quer ver muito, vai para Pedra Preta, tá? Pega a estrada só pra olhar. Partiu os rosas, partiu Pedra Preta. Os ipês rosas estão assim, que primeiro vem eles, né? Sim. Gente, eu fico maravilhada. Eu quero ficar tirando foto deles, né? Eu falei assim pro meu esposo, olha, daqui uns dias eu vou parar o carro lá, numa entrada de uma fazenda, vai estar lá, né, a Andréia, vai falar, meu Deus, uma psicóloga louca, tirando foto ali. É os pés de ipês. Exato. Então, as pessoas têm que buscar a essência também, sabe? Sim. Não só olhar esse lado obscuro, esse lado ruim. Então, eu peço para eles sempre, em todo momento, faça a reflexão dos pés de ipês. Daqui a pouco acaba os rosas, vão vir os amarelos e vem os brancos e... Ai, gente, é perfeito. E nós somos assim também. Exato. Você conhece a história dos ipês? De uma certa forma, é uma historinha? É uma historinha, uma parábola. Que existia a floresta. Essa é a narrativa da nossa agência. Uau! Já quero pesquisar. Deus fez a reunião com todas as árvores em relação de quem poderia florir no inverno. No tempo seco, de queimadas. Perfeito. E aí, todas as árvores e todas as flores ficaram em silêncio. E aí Deus indagou mais uma vez. Quem que vai florir, né, neste tempo de inverno? E aí o ipê levantou a mão. Ai, que amor! E ao fato dele levantar a mão e se dispor a florir no tempo do inverno, né, Deus o presenteou com 4 cores, que são as vertentes da agência IP hoje. O IP rosa, que cuida da marca da Anacum. O IP roxo, que é o planejamento estratégico.
O IP amarelo, que são os gerenciamentos de redes sociais e a parte de marketing, e o IP branco, que é a gestão de processos e projetos. E Deus presenteou e agradeceu o IP dizendo, eu vou te presentear com 4 flores, com inúmeras flores, né? Porque você foi o corajoso em florir no tempo seco de queimadas e sem chuvas, né? Então você está sendo agraciado. Ai, gente, que lindo, não tinha ouvido. Essa é uma narrativa que faz muitos anos que eu já tinha ouvido falar sobre os IPs. E algo que também me, assim, faz com que eu tenha esse ânimo, né? De todos os dias. Todo dia eu tô animada. Não, gente, tome calma. Mas é um processo, né? Isso mesmo. É que só quem vive a primavera é quem passa pelos ventos secos de agosto. Exatamente. E aí, então, esse processo dos IPs, ele é maravilhoso para se trabalhar em qualquer situação. Em qualquer situação, leve os IPs, olha aí. Leve os IPs, porque empreender não é fácil, né? Você tá aí, empreendedora já há mais de 6 anos, sabe que tem os seus desafios para conquistar esse empreendimento. Sim, sim. Demandou sacrifício, demandou luta, abdicação, né? Abdicou quantas vezes de não estar com as suas filhas. E isso não faz de nós menos mãe, né? Não, de jeito nenhum. Jamais. Não é mesmo? Trabalhar fora, ter uma atividade externa que não seja só cuidando do lar, também exige todo um trabalho, toda uma questão que não faz de nós nem melhor, nem pior daquela que escolheu estar ali. Somos todas iguais, não é mesmo? Isso mesmo. Acredito que o IP nasceu para todas. Para todas. Que seja branca, amarela, rosa. Né? E o empreendimento é isso. Então, empreender e maternar, olha só. Eu vejo e agradeço, né, essa oportunidade de te conhecer, de realmente reforçar aquilo que eu acredito. Que conhecer, né, estudar é o que nos faz tirar da angústia. Exato. Do desesperar. Às vezes a pessoa está num problema financeiro tão gigante, ela acha que não tem mais nenhum jeito de sair daquela situação. Mas é porque ela não buscou um conhecimento, né? Quantos casos de saúde que a pessoa... isso aqui não tem jeito. Mas será que ela procurou todos os meios? Isso, os meios corretos também, né? Exato. Ainda tem isso, né? De buscar, ainda não buscaram errado, ainda... Exatamente. E achar que aquilo já não... eu procurei e não foi desse jeito. Eu sou uma pessoa extremamente inquieta. Se eu procurei um jeito de fazer e não deu certo, eu vou procurar mais umas centenas. Exato. Umas centenas de vezes até dar certo alguma coisa. Isso mesmo. Assim. Eu também, eu sou muito assim, eu não me canso de perguntar, de ir atrás, sabe? Não pode parar, não é mesmo? Não pode. Olha, eu confesso... Olha só o horário, gente, eu vou olhar até pra cima. Olha só como passou rápido, não é mesmo? Demais! Eu acho muito interessante que o convidado chega aqui, já chega assim, trêmulo e com ansiedade. E aí, quando vê, já tá na hora de encerrar. Mas foi assim um prazer imenso, viu? Confesso que eu tava muito... Tensa. Digamos que tensa, assim, sabe? O que vai acontecer? O que eu vou falar? Primeira vez, né? Exatamente, foi maravilhoso. Mas foi maravilhoso. Como já tinham me dito, né? Você é maravilhosa. Gente. Deixa a gente confortável, sabe? É um bate-papo muito belo trabalho. Parabéns pelo seu trabalho, sabe? Muito obrigada. Convida todo mundo, pega uma xícara de café bem quentinha. Não gosto de café? Vai no chá, vai na água, enfim. Senta aqui, bora assistir, não é mesmo? Andréia, muito obrigada. Compartilha aqui suas redes sociais para que o pessoal possa te conhecer teu trabalho também. Eu vou ficar muito feliz. Sim, o meu Instagram. Isso. O meu Instagram é Andréia... Não, psico.andreia Moreira. Muito bem, ótimo. Gente...
Eu quero agradecer, muito obrigada pela participação de todos vocês. Estejam presentes com a gente aqui toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, no website Mato Grosso News. Tá aqui no... mudei agora. Tudo bem. Esteja presente conosco aqui toda segunda-feira no website Mato Grosso News, às 9 horas. Pega seu café quentinho e vem, porque você é a inspiração que eu precisava para com que a gente esteja aqui com uma informação de qualidade para com que você possa empreender e maternar. Então, olha, um super beijo, boa semana e até mais.